presidente Lula, olha que Deus mandou dizer pelo anjo para o senhor sobre a dragagem do Amazonas e a dragagem também do Pará. Quando começarem a dragar lá no Amazonas, tem de começar daqui do Pará para lá até chegar no Amazonas. Por quê, presidente Lula? Porque se dragarem só lá, quando tem outra seca, aqui no rumo do Pará vai faltar água, vai ficar seco, porque lá está fundo. Tem de dragar esse rio de Santarém até Manaus. Por quê? Para o canal do rio ficar livre, para a água circular, ir lá e voltar. Então, se dragar só no Amazonas, o que vai acontecer, presidente Lula? Que lá vai ficar com água, aqui para mandar do Pará, do rumo de Santarém, onde está cheio de areia, também terra, vai ficar seco. A água vai ficar tudo lá, porque tem de dragar esse rio de Santarém até Manaus, onde está cheio de areia, a frente de Santarém está cheio de areia, aqueles montes de areia. E governador do Pará, abre o olho para trabalharem junto, o governador de Manaus e o governador do Pará também para dragar esse rio, para quando começar lá, começa aqui também a dragação. Vai até o encontro com a outra dragação que vem de lá. Sabe por quê? É para o canal ficar livre para a água circular, quando chegar a enchente, ficar cheio o rio. Não ficar cheio só num canto e só no outro. E outra, presidente Lula, eu tenho de procurar de dragar esse rio do Brasil para acabar esse temporal grande. Esse temporal grande que vem, eu sabe o que é que acontece, presidente Lula? O rio está cheio de areia, cheio de lixo. Então tem muitos ferros dentro do rio. Aí chama a atenção do temporal. Por que o anjo disse que chama a atenção do temporal? Então o temporal vem com força, arranca a árvore, derruba, vai capaz de derrubar até prédio. Mas se o rio tiver dragado na frente de uma capital, na frente de uma cidade, o temporal bate no canal do rio e sobe para cima. Não atinge os matos nem a cidade, se tiver dragado o rio. Por quê? O rio dragado bem fundo, na hora que o temporal começar a se formar, ele bate na beira, por exemplo, de onde foi dragado. O vento sobe para cima. Ele não atinge uma cidade e nem arranca pé de água. Por quê? Porque ele vai bater, quando o temporal formar lá em cima que ele vem rasteiro. Ele bate onde está dragado o rio, bate na beira onde está a vala grande, né? E sobe para cima, aí não consegue nem destruir uma cidade. Mas do jeito que o rio está cheio de areia e tem água, quando ele passar temporal passar num monte de água desse, aquele monte de água vai alagar a cidade, vai alagar a capital. Aqui o ser humano que é cientista aqui, ele não sabe de nada. Na natureza ele não sabe. Porque Deus me avisa e diz que a natureza que ele tem de cuidar é as pessoas que são sábias, que Deus dá orientação para fazer a coisa certa que Deus disse. Esse temporal pode destruir uma cidade. Por quê? Ele está vindo rasteiro, não tem desvio de vento para outro canto. Então, se o rio estiver dragando, ele vem rasteiro, ele bate na beira do rio onde está dragado, o vento sobe para cima e não consegue ofender uma cidade. Então, os cientistas não sabem de nada, eles só sabem estar na frente do computador, reparando coisa. A natureza, Deus disse que não vai mudar não, presidente Lula. Ela vai ser a mesma. Então o homem que tem de cuidar de dragar esse rio, porque desde o tempo que Cristo andava na terra, que esse rio do Brasil, do mundo inteiro, não é dragado. Está acontecendo esse fenômeno tudinho porque o rio está cheio de areia. Chama atenção, o lixo, a areia no rio, chama atenção do temporal. Porque é da natureza isso. Então se o rio estiver dragado, bate na beira do rio, o vento sobe para cima. Então, presidente Lula, preste atenção, ajude o governador do Pará, das outras capitais, fazer isso, também dragar esse rio. Precisa dragação desse rio. São bilhões e bilhões de areia e lixo que tem dentro. Tem ferro, tem plástico, tem pau, tem folha, tudo tem dentro desse rio. Então o oxigênio na água, quando chega a seca, os peixes morrem, não aguentam porque não tem oxigênio. Está muito suja a água, muito imunda. Então não tem condição do ser humano viver numa vida dessa. Quem vai sofrer é aqueles pessoal que moram na beira de sítio, que não vão poder pescar porque os peixes já morreram. Cada ano que acontecesse que peixe morrer, o mundo vai perdendo os mantimentos, não existe mais.
Olha, presidente Lula, ajuda os governadores, todos os governadores se unirem e ir para dragar esse rio, porque vem coisa pesada aí. Esse temporal que está vindo é um monte de areia que está no rio e de ferro. Tem muitos ferros velhos de navio que está no fundo do rio aí. Aí o temporal é de atraído por isso, de atraído pelo ferro, pela prata, pelo alumínio. Ele é atraído por isso ele. É por isso que vem a devasta de vento que derruba as coisas no chão. Então, vocês cientistas, vocês precisam um pouco sair da cadeira de vocês e reparar o rio, que vocês não fazem isso. Só ficam na frente do computador fazendo o quê, meu amigo? Se Deus está alertando que a verdade é essa, por que você não acredita em Deus? Se você acreditasse em Deus, cientista, Deus revelava para você o que acontece na natureza. Por quê? Porque você não acredita em Deus. Então Deus me revela para quê? Para mim? Eu sou um sábio, Deus me preparou para isso, me receber mensagem do céu para falar a verdade aqui na terra. E não é só aqui para cá não, é para o mundo inteiro isso, para todo mundo ouvir. Quem não sabe a minha linguagem, na hora que assistir esse vídeo, Deus vai entrar na mente dele, ele vai sentir o que foi que eu falei. Deus disse que não existe linguagem para ele, só existe uma linguagem só. Por isso que Deus disse, creia em mim e seja verdadeiro o que eu falo para ti. Então estou falando a verdade. Então, presidente Lula, os governadores do mundo inteiro, os prefeitos, fique com Deus, o Espírito Santo. Que Deus oriente. Vocês escutarem a minha palavra de Deus, vocês vão conseguir fazer as coisas boas aqui no Brasil. E o Brasil precisa ser melhor professor para ensinar o mundo inteiro o que está acontecendo na natureza. Esse fenômeno tudo que está acontecendo, presidente, é porque o rio está cheio de areia, cheio de ferro velho, navio afundado, tem muitos ferros velhos aí, no fundo do rio aí. Então a areia cobriu, então chama a atenção dos temporal. Por quê? Porque o fumo da terra chama a atenção do temporal. Então o temporal vem devastando por debaixo, acabando tudo. Porque o rio não está dragado, mas draga o rio, você vai ver a diferença. Os peixes vão sobreviver. Colocar as bombas no mato também para acabar esses incêndios aí, que o Satanás, ele, todo tempo está na mente do ser humano. Tudo isso, colocar as bombas, dragar, colocar as bombas quando chegar o verão numa parte, molhar as plantas, molhar as folhas para não ter queimagem. Fique com Deus, todos vocês do Brasil, do mundo inteiro, que ouve as palavras que Deus quer. Cuidarem da natureza, que Deus cuida do resto. Se vocês cuidarem da natureza, Deus cuida do temporal. Deus disse que estende a mão para isso. Então fique com Deus todo mundo. Obrigado.